Conhecendo a história através dos personagens bíblicos. Elias e os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18. O povo de Israel estava passando por uma grande fome. Tudo aconteceu porque o rei Acabe passou a adorar outros deuses ao invés de adorar somente ao Senhor. Elias, enviado de Deus, alertou o rei Acabe e Jezabel que não choveria em Israel e eles passaram a persegui-lo para matar, responsabilizando pela seca. Elias teve que viver escondido. O tempo passou e o profeta Elias conseguiu viver escondido por mais ou menos 3 anos, até que Deus mandou que fosse até ao rei para dar um recado. Quando Elias apareceu para conversar com Acabe, o rei deve ter ficado furioso. Não é você o maior criador de problemas de Israel? Elias respondeu: não há chuva porque você adora uma estátua no lugar de adorar ao verdadeiro Deus. Logo em seguida, Elias desafiou o rei e todos os profetas de Baal, os 450 profetas, para ir ao Monte Carmelo. Todos os israelitas também foram ao Monte Carmelo para assistir. Elias se aproximou do povo e disse: até quando vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Elias falou: tragam 2 bezerros e escolham para si um dos bezerros. Dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha. Também não colocarei fogo. Então, invoquem o nome do seu Deus, e eu orarei ao Senhor. E o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Os profetas de Baal construíram um altar, prepararam o bezerro e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Eles gritavam: ó Baal, responde-nos! Ficaram pulando e dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Elias disse: chamem mais alto. Ele pode estar ocupado, viajando ou até dormindo. E terão que acordá-lo. Os profetas de Baal clamavam em altas vozes e cortaram-se com facas até sangrarem. Fizeram rituais até o entardecer. Porém, Baal não respondeu. Então Elias chamou todo o povo, pegou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, e construiu um altar. Depois, cavou uma vala em volta do altar. Colocou a lenha sobre o altar, dividiu o bezerro em pedaços, pôs sobre a lenha, pediu que enchessem cântaros com água e que derramassem sobre o holocausto a lenha, e até a vala se encheu de água. O profeta Elias orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou servo e que fez todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és Deus e fazes o coração deles voltar a ti. O que vocês acham que aconteceu? O fogo desceu do céu e queimou tudo. Queimou o bezerro, a lenha, as pedras, até o solo e toda a água na vala. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostando o rosto no chão, e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não sobrou nenhum profeta de Baal.
Então Elias orou, pedindo por chuva. Uma nuvem pequena estava subindo do mar. Então, Elias falou para o rei Acabe pegar o carro e voltar para casa, pois iria chover muito. Em pouco tempo começou a tempestade e Acabe entrou no carro e foi embora. O poder de Deus veio sobre Elias e ele correu na frente do carro de Acabe todo o caminho. Por causa da coragem e da fé de Elias, todo o povo soube que existia um único Deus e passou a adorá-lo. Nós também precisamos ter coragem para crer em Deus, mesmo quando todos disserem que existem outros deuses. Vamos sempre colocar Deus em primeiro lugar. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Jeremias 10:6.